e amados irmãos, um bom dia a todos, né? Que Deus possa abençoar a todos, meus queridos e amados irmãos. Estamos ao vivo, né? No nosso programa, mais uma vez, a voz do pastor, pela nossa Rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Que Deus possa abençoar a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs que estão nos dando a honra de estar junto conosco nesta manhã de segunda-feira, né, dia 17, né, de agosto de 2026. E agradecendo a Deus, né, por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido, de estarmos aqui juntos novamente para falarmos no assunto mais importante, na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E se não dizer, né, que Deus é todo-poderoso, Ele é glorioso e Ele está presente em nossas vidas. Precisamos mais do que nunca, né? Precisamos mais do que nunca estarmos ligados. Precisamos estarmos ligados, porque os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, dias de densas trevas, e a Bíblia vem nos avisando, né, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, né, de que os últimos dias, quando é que começou os últimos dias? Os últimos dias começou quando Jesus veio à Terra, quando ele começou a pregar o Evangelho, né? Nós vimos na Epístola de João 2:18 que João diz assim: filhinhos, já é a última hora. Nós voltamos e vamos lá para o livro de Ezequiel, né? Lá no Antigo Testamento, no capítulo 7, que Ezequiel diz bem assim: o fim vem, ou vem o fim, sobre os 4 cantos da terra, né? Então, os próprios discípulos, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, eles disseram para Jesus, né, que sinal haveria da tua vinda, né, e da consumação dos séculos. Então, ali os discípulos também já estavam sabendo, porque eles estavam andando ali junto com o mestre, né, na caminhada de fé, e Jesus vinha alertando, né, que ele veio para pregar o evangelho do reino, né, e que, diz a Bíblia Sagrada, e que ele pregando o evangelho do reino, estava ele anunciando então a sua segunda vinda, né? Ele subiria ao céu e ele voltaria novamente. Estava assim caminhando para o final dos tempos, como nós estamos vendo hoje. Jamais vimos tantas tempestades, jamais vimos na face da terra tanto assassinato, jamais vimos na terra tanto escândalo como nos dias em que nós estamos vivendo. Então, meus queridos e amados irmãos, precisamos estarmos ligados mais do que nunca sobre a segunda volta de Jesus, a sua segunda vinda. Precisamos analisar, precisamos ver com muita atenção que os dias anunciados por Jesus, né, os dias anunciados de Jesus, eles estão nos nossos dias. Nós somos a última geração da face dessa terra. Nós somos a última geração da face dessa terra. Olha onde é que iria começar os princípios dos dores, todas as profecias bíblicas no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo 3 a seguir, que diz assim, o título: O princípio
das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele, diz a Bíblia, e ele quem? Ele, Jesus. E ele lhes respondeu. Olha o que a Bíblia diz. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Cuide de vocês, para que ninguém vos engane. Tá? Porque virão muitos em meu nome. Quero me deter aqui um minuto. Muitos que estão falando sobre Jesus, muitos que estão fazendo grandes eventos, estão usando o nome de Jesus para seu próprio benefício, mas mesmo assim estão pregando a palavra de Deus. Mas o motivo por que eles estão pregando a palavra, muitos desses falsos, é para o quê? Para usar o seu nome, o seu ego, né? Eles não estão exaltando o nome do Senhor Jesus, muitos dos falsos, porque ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Então, vamos parar e analisar um pouco. Nem todos que estão usando o nome de Jesus estão pregando o evangelho verdadeiro e estão fazendo conforme as Sagradas Escrituras. Eles estão usando o nome de Cristo. E aí diz, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu creio que por falta de entendimento, por falta de sabedoria, né? Muitas almas, muitas pessoas que gostariam de servir a Jesus com fidelidade, elas não estão conseguindo servir a Jesus com a fidelidade do seu coração, porque elas estão sendo enganadas por muitos lobos devoradores, por muitos que estão usando o próprio nome de Jesus para se beneficiar do Evangelho. Paulo chegou a dizer, né, que ele era um quê? Seguidor de Cristo. E hoje nós temos visto muitas pessoas que são seguidores de homens, não são seguidores de Cristo. E tem milhares de pessoas também que elas querem ser seguidas por outras pessoas. Isso também é um grande problema, porque quando nós seguimos o homem e deixamos de seguir a Cristo ou a sua palavra, nós simplesmente estamos dando crédito a tudo com que aquelas pessoas estão falando e dizendo para nós. E por que nós não nos apegamos diretamente à Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor? O que a Bíblia diz? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Não é este conhecimento que o mundo oferece. Não é este conhecimento, né, que essa sociedade está tentando, né, fazer com que as pessoas aprendam. Este conhecimento é o conhecimento da verdade, da palavra do Senhor. Se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, o que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí no 8:36 de João, a Bíblia diz bem assim: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? De todo mal, através do quê?
da palavra. Da palavra. Então é a palavra do Senhor que surte o efeito na vida da pessoa, do pecador. E quando as pessoas não dão crédito à palavra, que elas têm o seu próprio conhecimento, elas tentam induzir as pessoas a querer, andar nos seus próprios caminhos. Elas fazem o quê? Elas ouvem essas pessoas e acreditam naquilo com que elas estão dizendo. E elas passam então a ser seguidoras. E se essas pessoas que estão seguindo as outras pessoas, ficarem reféns daquilo que elas dizem, se essas pessoas estiverem enganando, elas também serão enganadas. Se essas pessoas estiverem muitas vezes mentindo, as outras seguidoras estão acreditando na mentira. Que Deus abençoe aí a nossa irmã Martinez, também a nossa irmã Juliana, que Deus abençoe, que está aí junto conosco na nossa live. E eu vou continuar, aqui dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, tá? E aí diz assim, no versículo 6 do capítulo 24 do Evangelho de João: e cercar-se-ão, e certamente, diz a Bíblia, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Há quantos anos a guerra? Porque há dois tipos de guerra, A guerra em que o homem faz, eles brigam por causa de terra, por causa de nação, por causa de demarcação. Há esta guerra, guerra humana, guerra de homem contra homem. Mas a Bíblia também diz, que é nação contra nação e reino contra reino. Então, quando fala de reino contra reino, fala também na parte espiritual. Também, Há uma guerra no reino celestial de Deus contra os infernos da maldade, contra os espíritos malignos, contra os levantes de Satanás que tem se levantado contra a igreja do Senhor, contra a obra de Deus. O diabo, desde o princípio, ele é mentiroso. João 8,44, a Bíblia diz, O que a Bíblia diz? Que o diabo é o pai da mentira. Então, quando as pessoas estão seguindo falsos cristos, falsos mestres, falsas lideranças, entendeu? Elas estão servindo o pai da mentira, os filhos das trevas. E nós não somos filhos das trevas, como disse Paulo. Nós somos filhos da luz. E aqueles que andam na luz, diz a Bíblia Sagrada, eles não tropeçam. Mas aqueles que andam nas trevas, eles tropeçam, porque eles não veem muitas vezes os entraves que estão diante dos seus olhos. Por quê? Porque estão na escuridade das trevas, E se nós olharmos ainda, e eu falei aqui um outro dia, a Epístola aos Coríntios, no capítulo 4, na segunda epístola, do capítulo 4, versículo 4, diz assim, que o Deus invisível deste século cegou o entendimento da humanidade para que não deixe resplandecer o quê? A luz do Evangelho. Então, o Evangelho é luz. Se nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá no início, lá em Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito habitava sobre as águas. Aí diz a Bíblia Sagrada, se ela sem forma e vazia, mas aí a Bíblia diz, que Deus criou a luz e ele viu que era boa. Então, se ele criou a luz e viu que era boa, quando a terra era sem forma e vazia e não tinha luz, era trevas, não era boa a situação da terra. Então, trazendo para a parte espiritual, quando o ser humano está nas trevas, sem a luz,
ela é uma pessoa completamente atribulada, ela é uma pessoa agitada, ela é uma pessoa nervosa. Mas nós vamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz bem assim Jesus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aqui, quando Jesus está falando, ele está dizendo: olha, não importa a situação, o modo em que você esteja vivendo, vem até a mim. Por quê? Porque a tua alma está cansada, a tua alma está afadigada, a tua alma está aflita, né? Então vem, e eu quero fazer o quê? Fazer aliviar a tua alma. Ele não disse que era o corpo cansado. Muitas vezes até estamos com o nosso corpo cansado, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de viver esta vida de tristeza, esta vida de amargura, esta vida, aleluias, de tristeza. Entrou também agora na nossa live, né? Irmão Rafael Souza. Deus abençoe, Deus te dê vitória, meu irmão. Deus te dê graça. E no final deste programa estaremos orando por todos os nossos irmãos. E nós vamos no segmento da palavra do Senhor, do qual nós estávamos lendo, né? Fazendo a menção da palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, né? E no versículo 6, agora nós vamos ler o versículo 7. Diz assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Amados, nós temos andado agradecendo a Deus pelos dias que o Senhor tem nos dado, né? Temos andado pelos becos e pelos valados. Seja bem-vinda minha filha Eichla de Anthony, que também está na nossa live, Deus abençoe. E nós temos, né, assistido cenas terríveis. Nós temos andado muitas vezes, nós não estamos aí querendo aparecer nas redes sociais, postando fotos, vídeos para se mostrar por onde andamos, né? Mas nós temos andado, né, pelo litoral norte do Rio Grande do Sul, e como nós estamos encontrando pessoas com fome, pessoas com falta de alimento, crianças com falta de calçados, como nós temos encontrado pessoas muitas vezes, né, com casinhas muito ruins, chovendo dentro, pessoas muitas vezes que não têm o gás em casa para fazer o alimento para os seus filhinhos. Temos corrido tanto, e eu digo para Deus: Deus, eu não tenho recursos, Senhor, suficiente para ajudar tantas pessoas que me ligam durante o dia. Nós ganhamos móveis usados, levamos o nosso reboque para as pessoas, nós fizemos recolhimento de alimentos, mas é tão pouco para suprir a necessidade de tantas pessoas. Então, meus queridos, nós ganhamos roupas, temos o nosso brechó solidário, aonde nós andamos pelo litoral, nos colégios, né? Nas vilas, nos bairros, aonde neste inverno muitas crianças não tinham calçadinho, não tinham roupinha quentinha. A gente leva, embora com poucas forças, nós estamos tentando fazer algo para ajudar o nosso semelhante. E os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está
perto de nós. Deus não nos chamou para olhar placa denominacional. Deus não nos chamou para olhar o defeito do nosso próximo. Deus não nos chamou para acusar ou para julgar o nosso próximo. Deus nos chamou para amar o nosso próximo. E se nós não gostamos de sofrer, se nós não gostamos de passar fome, se nós não gostamos de passar frio, o nosso próximo também não gosta. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, tem tantas pessoas nos dias em que estamos vivendo que batem no peito muitas vezes e dizem: eu sou, eu posso, eu faço, mas quando uma palavrinha só chegar, que é a palavra da morte, que Deus diz: chegou o teu tempo na face dessa terra, eu irei te levar, os teus dias terminaram, eu quero ver o que aquela pessoa vai levar. Ela não vai poder levar nada, porque ninguém de nós trouxe nada e nós não vamos levar nada, as nossas mãos estarão vazias. E a Bíblia diz que o homem nasceu do pó e ao pó irá voltar. E quem é que vai dizer que pó tem valor para alguma coisa? Você olha para o pó e não dá valor nenhum. Então não adianta ter orgulho, não adianta ser vaidoso ou vaidosa. Nós temos que se compadecer do nosso próximo, fazer a obra de Deus enquanto ainda é dia. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? No capítulo 24 do Evangelho de Mateus e no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu muitas vezes tenho chorado olhando nas redes sociais as pessoas sendo enganadas por muitos falsos profetas, por muitas falsas lideranças, né, que têm surgido nesses últimos anos na face da terra. O mundo está indo para o abismo, né? Estamos vendo as pessoas acreditar em tanta mentira, em tanta falsidade, e estão deixando de pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para ler aquilo que a Bíblia diz. Tem pessoas que muitas vezes começam a comprar todo tipo de livro que tem, gasta dinheiro com tantos livros, procurando a verdade, enquanto a verdade muitas vezes está diante dos seus olhos. Leiam, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, porque ela é a bússola que o Senhor nos deixou, ela é a palavra genuína de Deus. Diz Paulo na Epístola a Timóteo que a palavra é a espada de dois gumes, aleluia, que ela está apta para discernir até os pensamentos do homem, e porque senão as juntas e medula. Dê crédito à palavra de Deus, porque os dias em que nós estamos vivendo são dias de densas trevas, aleluia. E nós vamos ainda ler Mateus capítulo 24 e versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Estamos vendo nos dias atuais pais abandonando seus filhinhos, mãe abandonando seus filhinhos. Nós estamos vendo pais matando filho, filho matando pai, filhas matando mãe, mãe matando os filhos. Nós estamos vivendo os princípios de dores, mas disse Jesus que ainda não é o fim. Meu irmão, minha irmã, comece a meditar na palavra de Deus, comece a dar crédito na palavra do Senhor, comece a dar crédito naquilo que a Bíblia diz, naquilo que os profetas falaram e também naquilo em que o nosso Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos para o versículo 14, que nos diz o 13: aquele, porém, que perseverar até o fim
será salvo. Tem tantas pessoas, meus irmãos, que até arrancaram muito bem na caminhada de fé. Eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus, aleluia, eles amavam a Deus de verdade, mas a apostasia, a frieza espiritual chegou e essa pessoa desanimou. Ela já não tem mais Jesus como seu Salvador, ela não consegue mais servir a Jesus. Algo veio acontecer na sua vida em que ela veio desanimar, e não tem coisa mais triste na face da terra quando nós perdemos aquela comunhão com o Senhor Jesus, aquele desejo de ir na casa de Deus, aquele desejo de receber uma bênção, aquele desejo de louvar. Tinha pessoas que acordavam de manhã, elas já acordavam louvando a Deus, elas já acordavam glorificando a Deus, mas agora elas já se levantam nervosas, agitadas, preocupadas com o dia a dia, e não tem mais aquela alegria que elas tinham antes. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, oh, meu amigo, oh, minha amiga, adianta na presença de Deus nesse dia, peça perdão para Jesus dos teus pecados, diga: Senhor, eu quero voltar a ouvir a tua voz, eu quero voltar a ter aquela comunhão com teu Espírito Santo, eu quero voltar a ter prazer de viver. Tem pessoa que pode ter tudo material, mas ela não tem espiritual. Ela pode ter tantas coisas aqui na face da terra, mas se ela não tiver Jesus no seu coração, ela não tem nada. Ela não tem nada. Diz a Bíblia Sagrada ainda, no Evangelho de João, no capítulo 24, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Aqui a Bíblia está falando nos tempos difíceis em que essa terra irá enfrentar. Este mundo, aleluia, está perdido. Este mundo está em trevas, aleluia, e não vale mais a pena nós ficar dedicando nossos dias para este mundo perdido. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, Deus te dê graça, Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos chegando para o final deste programa. Nós queremos orar com você agora, meu irmão, nós queremos orar com você agora, minha irmã, desejando, a você um dia abençoado, um dia de bênção para a tua vida. Eu não sei que você